Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando aí. Estamos aqui no Caratinga Podcast. Eu, Juliana, Anselmo, hoje iniciando a minha maratona podcasts, né? Como apresentadora de podcast, estou me sentindo muito importante nesse dia tão bacana, falando de um tema tão legal, com convidados tão importantes também aqui. Então, quero agradecer muito a presença do Camilo Lucas e da Ingrid Medina, que estão aqui comigo hoje. A Ingrid é uma artista plurifunção, multicultural. Tá difícil apresentar a tia Ingrid aqui de tantas funções que ela tem, daqui a pouco ela vai falar um pouquinho. Mas é aluna, amiga, parceira, e a gente vem evoluindo nessa caminhada juntos aí, muito bacana. Obrigada, tia Ingrid, obrigada por estar a você. Aqui. E hoje nós convidamos o querido Camilinho, famoso Camilinho, coordenador Geraldo, um amigo aí querido também. Camilinho é cartunista, ele é pai do Felipe e da Ju, ele é marido da Carol e ele é fã número 1 do Zeraldo, amigo, né, parceiro, e tem muita história para contar. Ele é um livro de histórias do Ziraldo. Então, hoje nós viemos fazer esse podcast aí, Abraço Ziraldo. É um podcast de até logo, né, para o nosso mestre Ziraldo. Não é uma despedida em si, é um até logo. E aí a gente tinha que convidar o Camilinho para estar aqui. Então, obrigada, Camilinho, por ter vindo. Obrigado, Ju. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Muito, muito legal essa iniciativa sua de criar esse espaço, esse podcast. Legal mesmo, quero participar sim. E aí, só pro público saber em primeira mão, né? O Abraço Ziraldo é a homenagem que nós vamos fazer, né? Pro Ziraldo, os arteiros, e o Cinema na Comunidade, Aplausos, Iameraqui, a Jararaca Alegre, e todo mundo, né? Que compõe essa rede nossa aí interligada. Isso aí, a tia Ingrid está aqui também representando esse grupo de fãs do Ziraldo e de artistas também, que vem movimentando a cidade e podendo fazer, levar um pouquinho, né, da história dele, da sequência, né, de tantas coisas que ele fez pra gente. Participou com a gente no Arteiros do Flicts e hoje está aí também junto na Casa Meraqui, fazendo vários projetos, né? E temos essa homenagem à frente. Então, fala um pouquinho pra gente, Ingrid, de você e da sua história aí com o Ziraldo. Nascer em Caratinga já te torna um pouco parente do Ziraldo, né? Porque a gente sai de Caratinga, você fala assim, de onde você é? Caratinga, cidade do Ziraldo. Depois que foi feito esse monumento do Menino Maluquinho, mais ainda, né? A cidade do Menino Maluquinho. E assim, antes de me tocar que o Ziraldo era da mesma cidade que eu, quando criança, eu já era fã do Ziraldo pelos desenhos que eu assistia. Eu sempre assisti muito a Turma do Pererê. Eu me identificava muito com o Menino Maluquinho. Tinha gente, inclusive, que me chamava de Menina Maluquinha. Ela é mesmo, eu devia ter apresentado ela como uma Menina Maluquinha. Com as características de Menino Maluquinho. E esses personagens sempre me geraram uma identificação, sabe? E, né, o tempo todo que eu estive fora de Caratinga foi um momento, assim, de perceber a importância disso aqui também, dessa cidade que, apesar de ser uma cidade do interior de Minas Gerais, né, vista como uma coisa assim longe, é um berço de grandes artistas, né, e ter Ziraldo representando aí os artistas da cidade é uma honra muito grande, né, porque é um artista reconhecido no mundo inteiro. E a gente se sente representado mesmo, né? Sim. Você falou a verdade, a gente se sente meio que parente dele. É uma importância, assim, você fica, gente, tem que honrar, né? Nasci, cresci na rua que leva o nome do pai, do Ziraldo, então, assim, é uma coisa de identificação a todo instante que a gente tem. Você vê na televisão uma coisa que nossa, mas engraçado, né? Esse desenho é feito por um cara que o pai dele é o nome da minha rua. Que interessante, né? Esse menino que tá aí, que todo mundo conhece, que tem um filme dele.
é o menino que tem ali na praça da minha casa, né? As crianças de hoje em dia também devem perceber isso, né? E foi foi uma coincidência maravilhosa voltar para Caratinga justamente no período do Arteiros e ter tido a oportunidade maravilhosa de representar a obra do Ziraldo através do Flix, né? Que foi uma obra de dança que a Tia Ju dirigiu e foi assim um reencontro às raízes mesmo, assim, de nossa, tô voltando para Caratinga e tô voltando mostrando o que eu estudei, podendo representar uma obra de um caratinguense, né? Então o Flix, né, foi um dos primeiros livros infantis do Ziraldo, foi o primeiro que teve destaque, né? Foi o Flix. E esse espetáculo que vocês montaram no Arteiros, que já tinha sido até apresentado antes, ele foi igual? Foi uma coisa, né? Vocês reproduziram a mesma cenografia, mesmo tudo. Isso, a gente fez ele mais compacto, né, pro Arteiros? Pro Arteiros. A primeira apresentação eu não tinha visto. Mas essa segunda, né, foi lá no Arteiros, eu estava lá, né, eu e você chamamos, né, juntos, tivemos essa oportunidade. E foi maravilhoso, maravilhoso. Aquele encerramento que você fez, né, pendurada na lua, foi uma coisa linda, né? A própria lua falando, né? Foi muito lindo. E aí, a gente gravou aquilo, né? A gente gravou, tinha gente filmando lá para nós. E eu tinha visitado o Ziraldo naquele ano, mais cedo, eu fui passar o meu aniversário em abril. Foi até quando eu levei esse livro para autografar, ele autografou no dia 5 de abril. Foi a véspera do meu aniversário. Eu fui na casa dele lá. Foi o último autógrafo que ele me deu. Ele já estava meio assim com a mão tremendo, sabe? E é um livro dos Beatles, né? Do filme dos Beatles. Juntou as duas coisas que mais me influenciaram na arte, né? Mas enfim. Eu fui e apresentei para ele. Eu tava, sabe aquele projetão da Arteiros? Aquela apresentação grandona, que tinha cheio de que a gente queria fazer e tal. Mostrei para ele. E aí voltei lá em outubro, não setembro, foi pro Rock in Rio, que foi depois que já tinha feito Arteiros, que foi em junho, né? Então, assim, no mesmo ano, eu fui lá antes, né? Falei que a gente ia fazer, depois eu fui contar o que a gente fez. E a irmã dele estava lá, a irmã dele foi até colega de sala da minha mãe, a Santinha, que nós somos tudo parentes, né? A irmã dele era colega de sala da minha mãe, a Santinha. Tava lá nesse dia, então tem uma foto aqui, eu até resgatei, mas enfim. E eu contei para ele do Flix e eu tinha levado, tava no meu celular. Eu queria fazer, assim, transmitir que ele tinha uma televisão assim dentro do quarto dele. Falou, eu vou mandar pra televisão pra você ver. Então manda lá, Camilo, manda lá. E ninguém conseguiu fazer o negócio passar pra televisão. Ninguém pulou lá atrás e tentou fazer aquele pareamento, não tava rolando. A tecnologia deixa a gente na mão. Vou te mostrar aqui mesmo. Aí a irmã dele falou, não, deixa que eu mostro. Então pegou o celular, o Geraldo deitado na cama e ela ficou mostrando pra ele assim. Aí o que fazia? Quando começava a falar, era uma vez uma cor muito rara e muito triste que se chamava Flix. Quando começava, era uma vez, ele ia falando junto. Uma cor muito rara, ele ia junto. Ele ia assistindo e repetindo. Até o fim. E ele achou maravilhoso, sabe? Achou muito legal. Tem uma foto, eu tirei, né, da irmã dele segurando coisa assim pra ele ver, eu tirei a foto, mas tinha que ter filmado, né? Mas ele achou muito legal. E assim, o que a gente queria mesmo era que ele tivesse vindo para Arteiros. Ele já estava debilitado, né? Ele tinha tido um AVC em 2018, quase morreu, ficou meses internado. Todo mundo achou que ele ia sair, saiu. E aí em 2019 foi quando eu fui vê-lo, né? Ele estava na cama ainda, recuperando, mas ele nunca se recuperou. Total, né? E aí, quando eu fui falar para ele que nós íamos fazer o festival, eu falei para ele, você tem que ir, porque até o próprio logotipo é uma homenagem a você. Você é a inspiração disso aí, vai ser tão legal se você estiver lá, Zeraldo. Porque vai ter tudo, vai ser 10 dias e você vai adorar. E eu quero ir. Ele até viria, tem certeza que viria. Com certeza. Outro tempo.
E acompanhou de longe, né? A gente mandou uns flashes para as pessoas mostrar para ele, porque eu tinha o WhatsApp dele, ele nunca... Ele não era moderno o suficiente para abrir o WhatsApp, não, sabe? Era só no telefone que eu falava. Eu mandei uns WhatsApp para o pessoal mostrar para ele, né? Mas aí, o que eu queria dizer foi isso, a apresentação foi maravilhosa e ela chegou no Ziraldo. Foi muito bom. E todo Ziraldo, mundo que participou... E ele recitou o texto inteiro junto. Todo mundo que participou se sentiu impactado também, né? Sim. Transformou quem participou e quem estava lá. Foi um momento marcante para os artistas que estavam envolvidos ali, porque não foi uma obra feita assim de uma forma rasa, simplesmente, né, de uma coisa, uma ideia que não tem tanto fundamento. Foi uma coisa realmente assim, para homenagear mesmo, né? E esse peso de saber caprichado. Que ele poderia assistir, né? E ter tido essa honra dele ter assistido é emocionante demais. Eu acho que, né, qualquer artista quer ter o inspirador da sua obra sendo assistindo, né, a sua obra. Então é uma coisa assim muito emocionante. E sabe o que eu queria fazer? Porque assim, depois desse artista veio pandemia, mas eu queria ter conseguido eu assim, pensei na época, né, se eu conseguisse aprovar um projeto assim, para levar isso lá no Rio, para ele ver, já que ele não pôde vir, né, levar e fazer uma apresentação lá para ele, tipo lá na Casa de Cultura Laura Alvim, que era o espaço que ele tinha um relacionamento assim, que teriam possibilidade de a gente conseguir. Mas o bom foi que foram feitas várias homenagens para ele em vida, né? Foram feitas várias homenagens, ele vivenciou isso, né? Várias vezes, e nós tivemos a oportunidade também de fazer isso. Mas hoje, né, esse podcast vem homenagear aqui, agora as próximas homenagens também que virão já são homenagens já de despedida desse Até Logo, né, Camilinho? Que aconteceu, a despedida dele foi no dia do seu aniversário. Universo, que conexão, né? Conexão foi essa? Agora ficou o resto da vida. O resto da vida. Exatamente. Fazer aniversário tem que fazer um brinde também, né? Essa despedida foi agora no dia 6 de abril de 2024. Você comemorando... A gente... Quantos anos? 61. 61. Um corpinho de 60, né? Eu também no dia seguinte tava... E você dia 7, 21. Né? O dia do meu aniversário foi um negócio muito doido. Eu não entendi nada, não sabia o que eu fazia, porque... Se ria, se chorava, né? Um monte de emoções. Eu tava colocando uns bonequinhos de super-herói na mesa. Eu fui fazer meu aniversário de super-herói da DC e da Marvel. Tipo assim, porque eu não... todo aniversário eu faço alguma coisa, eu gosto, né? Carol também, aniversário dela a gente faz, recebe os amigos em casa. Então, tem um bolo que a gente pediu uma vez que era muito bom. Eu pedi um bolo daquele, bolo lá da Flávia, como é que chama? Não é Flávia? Não, Flávia é o salgadinho, gente. O bolo da menina lá que a Carol arrumou, a gente adorou. Aí tava deixando um buraco na mesa pro bolo e montando os trem em volta, né? Porque a Carol acha que tem que ter um tema, né? Ela tem que ter um tema, né? Eu falei, então, vou fazer super-herói. Eu tenho um monte de trem de super-herói lá em casa, não precisou fazer decoração, só peguei os trem e fui espalhando. Organizou. Aí a Belkis me liga, me dando notícia, sabe? Aí eu fiquei sem saber o que eu fazia. Eu falei, já chamei a turma, já pus cerveja na geladeira. Comemorar a sua vida e a vida dele. Isso, comemorar a vida dele. E assim, mas é uma coincidência muito doida, né? E como que foi qual que é a influência dele para você, assim? Como que isso começou, a admiração por ele, né? Em que momento a Ingrid está falando que identificou, né, e já gostava dele, antes de entender que ele era caratinguense, né? O João, que tem a cafeteria aqui ao lado, falou que conheceu as obras do Ziraldo quando o João é português, então conheceu em Angola, na década de 70, né? Antes dele vir para cá, ele nem imaginou que ele moraria em Caratinga um dia, ele já era fã do Ziraldo, que ele via as tirinhas lá. E como que começou, quando que você identificou, conheceu o Ziraldo e começou a
admirar, né, e sofrer influências assim É o dele? seguinte, eu fui apresentado pelo meu avô. Meu avô era amigo do Sr. Geraldo Alves Pinto. Tá? Eles eram amigos pessoais. Teve um dia até que eu estava na casa do meu avô, um domingo à tarde, né, na casa da minha avó, que todo domingo a gente ia para lá, né? Era dia de ir para casa da avó. Era o dia oficial, mas outros dias também, né? Mas enfim, a gente estava na casa da minha avó um dia, domingo à tarde, isso é mais nos anos 90. Aí tocou campainha, era o Sr. Geraldo, com a esposa dele, que tinha casado de novo, porque a dona Zizinha já tinha morrido, né? E ele veio em Caratinga para apresentar para os amigos, a esposa nova dele. Ele foi lá na casa do meu avô com a esposa nova apresentar para ele, sabe? Eles tinham essa relação assim. Acabamos de falar de você. Então, Sim. bom, não. Chegou um café aqui maravilhoso que eu esse acabei de aqui. citar para vocês, do João. O Pode João confirmar a história. pode confirmar, falar que eu não estou mentindo. Esse aqui eu estava tomando água na hora, ele esfriou aqui. Né? Aí eu preciso liberar, eu preciso dispensar esse aqui e pegar um novo. Maravilha. Esse Pera aqui, aí. ó, podcast. Isso é muito bom. Eu estava contando aqui que o João, lá em Angola, o Ziraldo, né, internacionalmente conhecido. Pois é, aí, devido a essa relação, né, de essa amizade que tinha, né, as duas famílias, né, que os filhos, no caso, minha mãe e meus tios eram amigos dele e dos irmãos, né, a irmã dele era colega de sala da minha mãe, era colega das irmãs. Aí, O Ziraldo já fazia, já era cartunista quando nessa época. Já. Aí, nos anos 70, saiu um livro da turma do Pererê, eu esqueci até de trazer ele, que meu avô me deu, mas ele não está aqui não. Ah, tá. Meu avô me deu o livro, Como se fosse porque o livro veio falando dele, sabe? Tinha uma historinha que o Rufino e o Flecha Firme, que eram os rivais do Pererê e do Tininim. Pererê era assassina e o Tininim era esse índio aqui. O Rufino e o Flecha Firme, que era um outro índio, queria tomar as namoradas deles. Então, A turma do Pererê é toda inspirada na turma de Caratinga, né? Nos amigos. Da época dele. Aí, o Rufino, mas o Flecha Firme chega nas meninas e chama elas para ir tomar um sorvete no bar do Camilo, que era o meu avô, Camilo Leles. Vamos tomar um sorvete no bar do Camilo? Vamos. Aí quando chega lá, eles viram e falam, cada um paga o seu. Então eles nunca iam tomar elas deles, né? Aí ele ficou todo orgulhoso com isso, então Levou para você. ele comprou um e me deu. E aí falou do Ziraldo. Ziraldo é isso, Ziraldo é aquilo. Você desenha igual ele. Falou assim comigo, eu desenho igual ele. Tinha 10 anos. Já profetizou ali. Desenho igual o Ziraldo. Já profetizou ali, já colocou. Assim, avô é avô, ainda era meu padrinho ainda por cima. Né? Maravilha. Aí ele me deu esse livro e eu adorei, sabe? Mas essas palavras são tão importantes. Ficou. Palavras de avô, já de ficou pai, quando eles marcado em colocam você, isso. né? Você já cresceu assim, ali, meu avô né? estava Essa aqui, ó, o vontade, Camilo, sim. Bar do Camilo, Muito era bacana. meu avô. Não, tem o nome dele ainda no livro. Falei, ó, aí, só que aí, esse livro eu perdi ele com o tempo, mas eu procurei na internet e consegui achar um usado e comprei de novo. Só que eu esqueci de trazer. Legal. Mas aí assim, depois disso eu comecei a fazer jornalzinho no colégio, aquele negócio todo. E aí um dia, quando o Ziraldo veio aqui para ser jurado, né, do festival, posso mostrar para qual câmera aqui, geral aqui? Sim? Isso. Tá bom? Eu fui distribuir essa Araraca Alegre dentro do Festival de Música, que foi lá no Cine Itaúna, né? Era o jornalzinho estudantil da cidade na época. E eu fui distribuir lá dentro e eu entreguei um para cada jurado, que eram os jurados do festival, eram os caratinguenses de luz. Era o Flávio Anselmo,
pai da Juliana. Olha aqui. Eu pedi para eles autografarem. Tem um Essa aqui é do autógrafo Flávio do meu Anselmo. pai aqui. Esse aqui é o Etieninho, que era um jornalista muito conhecido também. João Etieninho. Pena, um outro jornalista daqui de Caratinga, muito conhecido nacionalmente. E o Ziraldo. Que E legal. tinha o Aguinaldo Timóteo também, mas eu acho que na hora ele não estava lá e não autografou, não. E essa turma que estava na Era a comissão julgadora. comissão do festival, julgadora do festival de música de Caratinga. de música de Caratinga. Gente, Olha isso! Não, e esse festival, ele era Bacana. competitivo, né? As pessoas cantavam, mostravam a música para ver qual que era o primeiro lugar, segundo e tal. Aham. Mas sempre tinha um show de encerramento. Eram 3 dias de festival. No último dia, depois que dava o resultado, tinha um show. Sempre vinha um artista, né? Nesse ano foi o Raul Seixas. Gente, Meu Deus. fala sério. 1977. 1977. 129 anos de Que Caratinga. legal. Aí aqui tá, ó. 129 anos. Para o Camilo, esperando por ele no Rio. Aí ele Força, cara. Ele escreveu assim, e aí ele botou o endereço dele aqui atrás. Aí, ó, esperando pronto, mesmo. O convite Gente, real. mas- Rolando. Esse endereço é do Jornal Pasquim. É Rua San Román, 142, Copacabana. Que legal. Botou aqui. Quer dizer, Muito era um convite legal. mesmo, É um não era só convite passa É lá em uma casa, tá? intimação, tipo assim, vai, Não, tá aí, você escreve, não ele tem convidou e desculpa. botou o endereço. Que legal. Aí, isso foi em 77, eu tinha 14 anos. Aí desde então, falei, então tá, agora você me aguenta. Né? Então a gente pode colocar que foi um marco, né? Do início aí dessa... Aí nesse dia eu lembro, tipo assim, as coisas importantes que ele falou comigo, que ele me deu uns conselhos, né? Ele falou comigo que eu tinha que ler a Veja, o Jornal do Brasil e o Pasquim, para saber o que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Eu ficar informado. Não tinha internet. Eu comecei a ler. E ele sempre foi assim. Eu sei que até recente aí, quando você foi fazer a logo do Arteiros, ele deu pitaco, né? Ele Deu, sempre porque- te corrigia, né? Eu corrigia assim. Você mostrava as coisas pra ele e falava, ó, isso tá legal, mas isso aqui. Instruía. Não. Isso é uma bosta. E ele, te Você- vendo tão jovem, te estimulou a ler e se informar. E ele falava isso, né? Que pra melhorar o Brasil é só estimular Tem que que ler. todos sejam leitores. Não é só né? ensinar. Não é só educação, é que Ler. todos leiam. Criar leitores. Uhum. Aí, eu, assim, comecei muito cedo a ter consciência política do que estava acontecendo naquele período do Brasil. E aí, a partir daí, quando eu queria alguma coisa, assim, fazer alguma coisa e tal, eu tinha oportunidade, eu consultava ele. Sempre que ele vinha em Caratinga, eu passava um tempo com ele. Muito bacana. E aqui, por exemplo, Arteiros, o que foi? Eu acho que eram os contornos da letra que ele não estava gostando. Tá legal, Will. Mais perto Puxa do o microfone. microfone, puxa Ah, o tá. microfone pra mais perto. Puxa ele pra. Eu sei que, assim, quando eu criei o logo do Arteiros, eu mandei para ele. E aí depois eu telefonei para saber o que ele achou. Ele pediu, mexe assim, não lembro mais o que foi, eu fiz e ficou sendo logotipo. Show de bola, isso é muito bom. E aí, então, começou não só uma relação aí de admiração, né, desse momento, mas aí começou uma relação de amizade mesmo, né? Porque De amizade. muitas histórias, e aí toda vez que você fazia questão de estar lá no Rio, de visitá-lo, de tudo. Toda vez que eu ia no Rio, eu ligava para ele. Se eu podia ir na casa dele, né? No estúdio, no caso, né? Aí eu ia e ficava um tempinho com ele lá. E o que vocês já fizeram de projetos juntos, né? Teve um livro que você fez também, que ele fez uma contracapa para você, né? Ou algum projeto Não, que você esse foi aqui para foi- lá e... Esse livro aqui não foi que eu pedi para ele escrever uma apresentação, né? Esse aqui é a capa, eu modelei também. Aí ele mandou um texto muito legal. Ele começa assim: Camilinha, a glória de Caratinga, que decidiu ser glória lá mesmo. Quer dizer, eu botei o endereço lá para ele. porque ele deixou lá, vem pro Rio, tô te esperando no Rio, né? Tipo, eu queria que você fosse para lá para trabalhar, porque ele sabia que realmente para voar tinha que sair, né? Aí continua. Quando eu o conheci, ele era um menininho perdido na tempestade. Se vocês olharem para ele hoje, vão descobrir que ele continua o mesmo olhar completamente perdido. Que ótimo. Mas aí vai, né? Camilinha é um fenômeno. Ele foi o primeiro menino a ser pai.
me lembro do Camilinho com o seu bebê no colo, 2 meninos. Ele era muito carinhoso, né? Aí depois ele começa a me elogiar e tal. E aí, isso aqui, quando eu resolvi pedir para ele, né, pra escrever, eu telefonei para ele, né? E aí falou, então manda alguns textos para mim por fax, sabe? A época do fax, né? 90 e pouco. Manda alguns textos para mim por fax, para me saber do que se trata, para poder escrever, né? Uhum. Aí eu fui na loja do meu tio, que tinha fax. Meu irmão trabalhava com ele lá, ele era o gerente. E levei umas 20 páginas do livro, umas 6 histórias do livro. O livro era só de causos, né? Aí mandou tudo pro fax. Isso era umas 2 horas da tarde. Aí eu fui embora. Umas 6 horas eu liguei para ele e chegou alguma coisa. Ele falou, chegou, pode vir para cá. Não tinha celular ainda. Corre aqui que chegou. Aí ele tinha mandado esse texto aqui pro fax. Bati da máquina, todo rabiscado, assim, corrigido à mão. Que eu não tenho mais, porque o fax ficou branco e eu não tirei xerox. Perdia, né? Aquele papel do fax perdia a tinta. Mas aí, eu fui ligar para ele para agradecer. Lá da loja mesmo, do meu tio, né? Ele, obrigadão, você me manda um rolo de fax e você acabou com o meu papel. Era caro? Eu mandei umas 20 páginas pra ele. Foi só... caro, eu lembro disso. O rolo do fax não era barato. Que legal. E aí, depois, quando que foi que eles fizeram a estátua do Menino Maluquinho, que já foi... Foi 2002 ou 2003. Então já foi bem recente. Mas então aquela outra que você fez o desenho foi quando ele lançou o Menino Maluquinho, Menino Maluquinho, né? Porque assim, quando a gente pensa em Ziraldo, muitas pessoas pensam primeiro no Menino Maluquinho, né? Mas ele tem essas muitas histórias, assim. Tanto a Turma do Pererê, né? Que eu acho que é a primeira, né? Que é mas inicial e forte. O Menino Maluquinho sobrepujou, né? Assim, mas o Menino Maluquinho foi muito imaginar porque conquistou o Brasil inteiro, né? E eu achei interessante que você contando que você fez esse desenho aqui, você sabia da história, mas você não tinha visto o desenho. Eu não sabia da história também, não. Foi assim, a gente tinha organizado um movimento cultural em Caratinga, que ele até surgiu depois de uma conversa com o Ziraldo, eu e minha turma reunimos com o Ziraldo, ele falou que a gente tinha que fazer um movimento mesmo, que tinha que entrar também para política. Foi até quando o Salatiel saiu candidato a vereador. E aí, começamos o movimento cultural. Microfone. Começamos o movimento cultural. Assim, ó. Por aqui, ó. E o Ziraldo lançou o Menino Maluquinho, lá em... Quer dizer, lançou nacionalmente, né? E aí ele resolveu lançar dentro de Caratinga, que é a cidade dele. E incumbiu a gente de organizar o lançamento. E trazer também a Bela Borboleta, um livro que ele estava lançando junto com o Zélio. Né, o Zélio, irmão dele. E só que não mandou release, não mandou nada. Organiza aí. Aí eu fui desenhar o cartaz, eu desenhei um menino, tipo os meninos do Ziraldo, e coloquei a asa de borboleta nele. Depois, sabia o título só? Aí só quando ele chegou que ele trouxe os livros que, né, a gente viu. Ficou muito parecido. Ficou muito parecido. Só o chapéu que é diferente. Ainda era panela. Verdade, até a asa da Bela Anteninha de borboleta. E eu acho uma coisa interessante que eu vi do Ziraldo esses dias, que ele fala que cansou de explicar isso, que as pessoas falavam assim, é o Ziraldo, o pai do Menino Maluquinho e tal. Aí ele falava assim, gente, não sou o pai do Menino Maluquinho, eu sou o próprio Menino Maluquinho. Só que eu, acordei do nada, levei um susto, tô velho, mas eu sou o Menino Maluquinho. Você não parece o Menino Maluquinho. Eu achei isso o máximo. E aqui tem uma citação do Carlos Drummond de Andrade, você estava falando, eu estava lendo. O Ziraldo tá com toda a razão. Infância verdadeira é isso que ele conta em figura e versos gostosos, como torta de chocolate. Quem viveu assim sabe. E quem não viveu, que pena. Carlos Drummond de Andrade. Isso aí veio na contracapa do livro. E aí eu guardei esse cartaz até hoje. Não, que legal. Aqui, ó. E olha quem apoiou. Papelaria Anselmo. Papelaria Anselmo. A líder da cidade. A Papelaria Anselmo patrocinava Jararaca em tudo que a gente fazia, né? Porque o Jararaca era feito com mimeógrafo.
Aí ela dava papel, dava stencil, né, tudo. Muito legal. E todo mundo tem história, né? Assim, eu trouxe aqui também além do Flix. Peraí, antes da gente sair daqui, ao detalhe, né? Ai, Eu consegui guardar o cartaz até hoje. Aí eu falei, por que eu não levei para autografar até hoje? Aí acabei levando. Ó, nós aqui outra vez. nós aqui outra vez. Que legal, isso mesmo. Você deve ser a pessoa que ele mais deu autógrafo na vida. Não, Será? pior que não. Eu só pedi para ele coisas específicas, assim, sabe? Porque toda vez que eu ia lá, ele me dava um monte de livro, né? E quando eu pedi para autografar, ele já chega. Ué, mas aí, igual ele falava pra você, ele devia falar pra outras pessoas que pediam autógrafos repetidos. Então assim, eu saía com um monte de livro sem autógrafo. Mas se fizer uma perícia, você vai achar a digital dele em algum lugar aqui. E ali foi quando lançou, e eu tenho aqui, ó, autografado pra Luana, desenhado pelo Ziraldo e colorido pela Luana. Porque a Luana fez questão de colorir o livro todo aqui, ó. O meu tá assim também, os meninos tudo rabiscados. Viva Luana, em 2010 foi a 101ª edição. Olha, a gente estava avaliando isso aqui, como que esse livro rodou, né? E continua. O Menino Maluquinho, até pouco tempo atrás, não sei se ainda é, né? Mas até uns 2, 3 anos atrás, ele era o livro infantil mais vendido da América Latina. Muito legal. De todos os países da América Latina, né? Todos os livros lançados, que vendeu mais exemplares. Agora já deve estar na 5ª edição. Porque isso aí foi 2010, pensa bem, né? Tá 200º. Eu tenho também aqui, ó, porque meu pai também fazia questão, toda vez que tinha algum encontro, alguma coisa do Ziraldo, lançamento de livro, meu pai sempre me levava, me contava muita história dele. E aí eu tenho esse do meu amigo Canguru, que tá aqui autografado para mim também, de 88. Né? Eu nem era nascida nessa época. Aí ele colocou para mim, ó, com todo o carinho do tio Ziraldo. E quando ele autografou para Sofia, aqui, aí já é até de uma foto que eu coloquei no meu Instagram, quando a gente encontrou com ele, com meu pai, e ele já colocou do vô, um beijão tipo vô do Ziraldo, Menino da Terra. Muito legal também. Tem uma série, né, da turma aqui, ó, do Menino da Terra, dos planetas. Tem a Menina das Estrelas, já tinha saído a Menina das Estrelas aqui, ainda não. A Menina das Estrelas foi um dos dias que eu fui na casa dele, que eu fui no estúdio dele, né? Que ele falou, ó, eu tô ocupado trabalhando aqui, não vou poder te dar atenção não, se você quiser vir, você vem, né? Eu vou. Ficar vendo ele vendo trabalhar, tá ótimo. E ele tava desenhando a Menina das Estrelas a lápis, tava fazendo os esboços a lápis para depois passar tinta, porque ele falou que a fonte de inspiração dele é o prazo, é o deadline. Né? E ele tinha contrato com a editora que ele lançava livro todo ano na Bienal do Livro. Aí você fala, se é Bienal, como é que pode ser todo ano, né? Mas é porque a Bienal era um ano no Rio, um ano em São Paulo. Então ele é Bienal de São Paulo, Bienal do Rio. E ele sempre tinha que lançar. É intercalado. Então toda Bienal ele tinha, né? E tava chegando o prazo. Eu acabei, não posso parar não. E tá desenhando e ficar desenhando subiando, né? Igual o Menino Maluquinho faria. Quem? Igual o Menino Maluquinho faria. E aí eu fiquei lá vendo ele fazer esses originais. E aí, depois quando eu voltei lá, já tinha o livro Menino das Estrelas, ele me deu para levar para Juliana, e ele autografou e colocando que era um abraço do avô também. Que legal, bacana demais. A Juliana até resgatou isso aí agora, né? Quando ele morreu, ela postou isso aí também. E além, né, dele ser muito conhecido pelos livros infantis, né, igual o Menino Maluquinho, que é muito forte e muito conhecido, né, internacionalmente conhecido, ele, na verdade, ele tem outras histórias também dentro do jornalismo e do cartunismo, né, Camilinha? Então, assim, Camilinha até mostrou esse aqui que ele fez, né, a capa do livro dos Beatles, mas tem também o Pasquim, né, que é mega referência, né, ele
mega referência. Pasquim, eu trouxe essa... Isso aqui foi uma série de coletâneas. Isso Esse é é o uma volume 2. coletânea do Pasquim, material né? Foram quantos do anos de Pasquim. Pasquim? Deixa eu ver, foi de 68 a 69 primeiro, não sei. E foi até 80, foi até quando teve a primeira eleição para governador, depois que tinha tido a ditadura, quando voltou a ter para governador, foi em 82, foi quando o Ziraldo saiu do Pasquim, depois dessa eleição, e durou mais uns 2 anos. Marcou uma geração, né? O Ziraldo saiu do Pasquim porque ele já estava se achando que não estava mais funcionando e era ele mais o Jaguar que estava comandando o Pasquim. Uhum. E quando teve essa eleição, o Ziraldo apoiou o Moreira Franco para governador do Rio e o Jaguar apoiou o Brizola. Aí eles brigaram. E aí ele falou que se o Brizola ganhasse, ele comia o Pasquim. Ele comia. Aí o que aconteceu? O Brizola ganhou. O Jaguar cobrou ele se ele ia comer o Pasquim. Eles fizeram um acordo Fizeram um jantar. fizeram um acordo de amigos, fizeram um bolo com o Pasquim, sabe? Aquelas coisas que você põe uma foto de arroz. E aí comeram o bolo. Mas depois disso ele resolveu sair. E aí acabou também. E a Jararaca Alegre é inspirada no Pasquim? Tem uma pegada de Pasquim? Ela não é inspirada porque quando a gente começou a fazer, eu ainda não, quer dizer, eu li o Pasquim, meu tio comprava, mas eu ainda não tinha esse, né? Ela virou influenciada depois desse encontro meu com o Ziraldo. Aí a gente começou a ter uma pegada mais Pasquim. Porque tem uma pegada, né? Eu vejo assim, muito da Jararaca Alegre. Mas antes ela era mais influenciada pela revista Mad. Você já viu a revista Mad? Não. É uma revista de humor underground americana que era referência mundial. E ela começou a ser publicada no Brasil em 74. E eu fiquei doido com aquilo. A gente tinha feito 1 ou 2 Jararaca Alegre só. Uhum. E eu fiquei doido com aquilo, sabe? Mas você... Aí a Jararaca Alegre queria ser a Mad. Depois ela ficou querendo ser o Pasquim. E aí também você trouxe uma coisa que eu achei muito legal, que quem é da época das revistas vai lembrar, que era a Caras, né? Cara, não sei se existe ainda. Não sei, sei. deve Revista existir. Caras. Tinha até a Ilha de Caras, onde as pessoas que iam É. pra revista Mas iam era uma pra coisa meio de Ilha de paparazzi. era uma Caras. revista de ostentação. Iam pra Ilha de Caras pra ficar lá. Para as pessoas verem a Bonito, tirando vida dos foto. famosos. A vida dos famosos. Caras era só isso, as caras É que uma- rolavam. Eram os influencers uma de hoje em coisa dia. assim, Não? Uma Era como se coisa... fossem os influencers. Aí ele achou aquilo pedante, aquilo ridículo, uma ostentação assim, cafona, né? Ele falou, se vocês fizeram a Caras, eu vou fazer a Bundas. Aí ele fez a... Essa daqui eu até pedi pra ele autografar pra mim. Olha aqui, meu Deus. Bundas. Aqui, Aí, essa é ó. a número 1. Olha onde- A número 1 foi a bunda, né? Aí a número 2 ele colocou o outro lado da questão. A número 1, bundas, e o outro lado da questão. O outro lado E da de questão. que ano que é isso aqui? Porque, gente, sério, tem um livro do meu pai que chama O Sorriso de Juliana, que é o primeiro livro do meu pai, parece muito com isso. E é uma bunda, a capa do livro é uma bunda com um sorriso. 99, 18 de junho de 99. Só que eu não sou Juliana, do Sorriso de Juliana, viu? Olha aqui, não. Ah, Agora que eu tô 18 de junho de 99. 18 de junho é a data da edição número 1 da Jararaca Alegre. Olha só. sério? Do dia Não, tá certinho. cabalístico isso. Dia. Eu te mostro a Jararaca número 1, Nossa. 18 Olha de só. junho. Tem ela no site da Jararaca. Tem Não, toda a Jararaca no site pra baixar. indecente é a cara. É verdade. Nelson Rodrigues? É Nelson Rodrigues. Tom de teatro. Gente, é 18 mesmo, né? Que eu não tô enxergando direito, não. Letrinha pequena. E aí, eu posso só sair? Ah, Beijo gente, pra que você. pena, Pena, vai né? deixar Foi muito nossa bom tá mesa aqui. Eu vou de terminar meu podcast, mas... Já, Ingrid, Aqui, é isso mesmo, nós vamos continuar A batendo Jararaca papo. número 1, 18. Inclusive é o dia do aniversário do Paul McCartney também. Olha isso, gente, Meu é muita Deus do ligação. É muita cabala. Isso é cabalístico. Obrigada, viu, gente? Daqui a pouco nós vamos falar mais de você aqui e Depois você eu vai pego voltar. os livros. Isso. Ah, eu vou deixar o Jeremias aí também. Ah, ela que deixou aqui, ele ó. É um compilado como é que chama? De Jeremias. Isso, de rodapé de jornal também.
O Jeremias Umbom é um... Tem tudo a ver, esse livro aqui é da tia Ingrid, ela trouxe, que é o livro dela, e tem tudo a ver com ela, porque ela é Ingrid, a boa. E eu me identifiquei demais. É um bom sem moralismo. Vestido de preto, assim, igual sem, ele. Sem ficar diferenciando tipo, crenças e qualquer coisa da pessoa. É bom. Bom e Ele pronto. era bom, puramente bom. Tão bom assim. Parece né? muito com você, tia Ingrid. É muito legal. Tem uns aí que eu fiquei de cara. E, gente, igual tem uma tirinha que ele tá numa festa, assim, todo mundo conversando tranquilo e tal. Os adultos, assim, falando de assuntos profundos, né, sobre a vida, assim, nossa, gente, a gente devia fazer mais isso, né, nem parece um aniversário de criança, aí na outra parte tá o Jeremias, lá com as crianças todas, cuidando de todas, assim, esse tio, conta uma história, tio, e ele lá cuidando Que de legal. Aqui, ó, então já leva seu livro, tia Ingrid, de uma vez, e esse aqui também que você trouxe pra presentear, né. Essa aqui foi a edição que nós fizemos quando ele fez 80 anos, teve uma festa aqui em Caratinga e nós fizemos isso aqui. Nós vamos falar Aí, dessa festa essa agora. pra você. Essa pra você, tia Ingrid. Essa é pra você. Uau! E o Posso livro, levar o tia Flix Ingrid? também? Claro, leva aí. Leva aí. Agora a Cadê gente aquele vai pererê? propagar a arte de Ziralda aí Isso, com ela vai todos os agora- artistas. Aqui Ela- leva esse pererico. Ela vai dar aula Boa. do teatro agora, já tá levando para trabalhar com os alunos lá. Obrigada, gente. Muito bom. Um abraço. Daqui a pouco nós temos mais podcast sobre dança, circo, teatro. Camilinho, bacana demais. E aí, dando sequência aqui, então, foi essas histórias, né, que eu queria que você mostrasse aqui, os livros também e tudo. E aí veio essa homenagem que aconteceu aqui, né, em Caratinga, dos 80 anos. Foi... 90. Não, a primeira dos 80 a primeira anos. dos 80, que foi, assim... Foi muito Foi legal. Foi sensacional. assim. A cidade parou, né? Foi um negócio... A Aviação Rio Doce cedeu um ônibus para buscar os convidados do Ziraldo. O Ziraldo ia vir de avião. Mas o Ziraldo, não que viu aquele movimento de todo mundo indo pro ônibus, eu queria ir no ônibus também, e veio junto, né? Aí veio o Ziraldo, veio o Zélio, a minha filha Juliana, que estava lá na época, né, estudando, ela veio no ônibus também, e veio a filha dele, a Daniela Thomas, que é cineasta, né? Veio junto, passeou aqui pela cidade aí, junto com ele, e vieram quase todos os amigos dele da turma do Pererê, e mais um monte de gente lá. Foi muito Um ônibus legal, cheio né? que veio. Uhum. E aí, E a cidade inteira mobilizou, né? Todas as escolas, todos os... isso foi no desfile, teve um desfile, né? É, no desfile. No desfile, fizeram homenagem para ele, mas teve também a festa, uma festinha assim, resenha, né? Lá na porta da casa da Nauzira, que era a embaixada dele em Caratinga, né? Aham. Fechou a rua. A Nauzira é muito amiga dele também, tem muita história, né, dele. E aí fechou a rua ali e... Fechou a rua da Nauzira e ficou rolando pagode ali, violão e mesinha na rua, pessoal bebendo, comendo, conversando. Engraçado. A Miriam tava também. Nesse desfile que teve, dos 80... Isso foi em que ano? Em 2012. 2012. Isso, eu já estava aqui em Caratinga, né? Eu já tinha aplauso. E aí a Marilene Godinho, acho que foi ela que organizou. Ela que organizou essa carreata, das escolas, né? Que foi, assim, uma coisa de todo mundo participar e tal. E na época ela pediu para eu representar alguma coisa e, coincidentemente, a gente também escolheu representar o Flix. Nessa época, ou ela me pediu o Flix mesmo. Só que era só como se fosse uma passagem, porque tava sendo, ele ficou num palanque, né, com os amigos ali em volta. Meu pai, na época, até ficou também nesse palanque. Eu lembro, ele subiu com minhas meninas um pouquinho. E a gente fez uma representação de Flix com outro olhar, foi outra cara, assim. Levamos uma escada para meio que representar o arco-íris e colocar depois o Flix lá. Foi bem legal. Eu tenho essa lembrança. E minhas meninas também lembram, eram muito novas e lembram disso. Foi uma festança grande, né? Quando você me contou uma história aqui também do cheque, isso foi antes? Foi bem antes. Foi 2004. Conta foi assim, pra gente essa história, que ela é legal. Eu tinha passado 9 meses na Associação Mãe Admirável, né? Fiz um tratamento e, graças a Deus, já estou com 21 anos de sobriedade. Graças a isso, né? Maravilha. Mas nesses 9 meses que eu fiquei lá, eu
eu resolvi fazer uma coleção de telas de arte sacra, que era a inspiração que me veio lá. E no meu tempo livre, eu montei um ateliêzinho dentro da igreja que estava sendo construída lá, que está lá hoje pronta, linda, né? Uhum. A igreja que eu fui até servente de pedreiro nela. Que legal. Só não consegui rebocar a parede. Eu virei massa, mas quando eu jogava o cimento na parede, eu fazia assim. Não teve jeito, não. Sem força. Não é força, é jeito, né? Força não. Toma. Aí, caía no chão de novo. Mas, enfim, ela estava em obra. E aí eu e outros colegas lá, que faziam artesanato e tudo, montamos um ateliêzinho lá e eu fiquei pintando. Eu cheguei a pintar quase 70 quadros lá. Uou, nos 9 meses. Nos 9 meses. Esses quadros eu doei, tipo assim, metade praticamente, para colegas lá, para pessoas que me apoiaram. E os outros eu vendi. Eu fui vendendo ao longo de um ano, uns 40 quadros que eu vendi. Mas eu ainda estava com os quadros e isso, na Semana Santa de 2004, ia ser reinaugurada a igrejinha de São João, tinha sido reformada no governo do Hernani. A Gigi Azevedo, que era diretora do Departamento de Cultura. 20 anos atrás. 20 anos atrás. Foi em abril. E ela ia promover a reinauguração da igrejinha e perguntou se eu não queria montar a minha exposição lá dentro. Porque tinha tudo a ver, era só quadro de arte sacra. Certeza. Quadro inspirado em passagem bíblica. Né? Tinha lá a cura da sogra de Pedro, tinha Maria e Marta, que era a cena que está Jesus com as duas. E sim. Tinha Jesus entrando em Jerusalém no domingo de Ramos, tinha umas 5 Santa Ceia diferentes, cada um no estilo. Que legal. O que eu faço mais é tipo pop art, né? Então... E esses quadros ainda estão lá? Não. Específico. Não, eu esses fiz a exposição. Foram doados, ou alguns... Mas aí depois, muita gente que foi na exposição comprou, e o próprio Geraldo comprou, né? Aí fizemos a reinauguração do Museu Igrejinha de São João, junto com a secretária de Educação, que era a dona Célia... Bonfim? Célia Bonfim. E dias depois o Ziraldo veio na cidade junto com o Toledinho, daquele programa Aviação Cipó. Era muito legal, né? E eles visitaram várias coisas da cidade e tal, e a Gigi levou eles na exposição. Eu recebi o Ziraldo, a Zizi e o Toledinho na exposição. Ai, que legal. Até o Felipe, meu filho, estava junto comigo. E aí dei uma entrevista lá pro Aviação Cipó, eu até tenho uma fita VHS com isso lá. Que legal. E aí o Ziraldo empolgou com os quadros, né? Que ele empolga fácil, né? Gostou, ainda bem que gostou. Se ele não tivesse gostado, ele falava também. O Toledinho gostou também, ele falou que eu precisava melhorar as molduras. Eu não tenho dinheiro para investir nisso. Eu botei moldura básica. Quem quiser comprar e botar uma moldurona, eu fiz o quadro, pô, moldura. Vou gastar 10 vezes mais com moldura que com quadro. Aí, ele estava animadão com a Gigi também, falou, vou dar um quadro desse pra Gigi. Qual que você quer, Gigi? Aí ela, não, escolhe aí, Ziraldo. Aí ele gostou de um lá e queria dar ele pra Gigi, só que ele era um díptico, né? Aí díptico é o quê? São 2 quadros que se completam. Tem tríptico, eu já fiz trípticos também e tal, que são Gustavo, 3 e assim por diante. Meu marido artista também tem um assim. É muito legal fazer isso. Mas era um díptico, porque eu pintei como se fosse vitral. Não era de vidro, não, mas era cheio daquelas rachadinhas de vitral. Bacana. O Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria. E eu não queria vender separado. Aí você falou. Mas se quisesse comprar, eu vendi, porque eu precisava vender, né? Eu não estava trabalhando, tinha acabado de sair da Mãe de Mirato. Aí eu falei para ele, mas esse quadro aqui são 2. Então vou levar os 2. Quanto que é? Eu falei, é tanto. Então aqui, ó, Gigi, esse quadro aqui você pode levar de uma vez ou precisa esperar acabar? Não, tem que esperar acabar a exposição, depois pega. Aí, então quando acabar, você pega aí, viu, Gigi?
Aí falou assim, depois te pago. Aham. Falei, E beleza. ela tem os quadros até hoje. Hein? Ela tem os quadros até ela hoje. até contou essa história agora. Aí ele falou, depois te pago. Eu, beleza. Depois de sei lá quando, se eu vou lá buscar. Mas aí na hora, assim, eles continuaram, né, rolando lá dentro, né, filmando e tal. Aí na hora de ir embora, ele falou comigo, você vai na festa hoje? Tinha uma festa lá no rancho da DPC à noite. Eu falei, eu vou. Então lá eu te pago. Eu falei, beleza. Aí chegamos lá, o Flávio em Boca, mas o Manel tocando. Bacana demais. Todo mundo que estava envolvido na... Aham. Aí na hora que ele me viu, ele falou, arruma a caneta aí, Camilo. Eu arrumei a caneta. Aí ele preencheu o cheque e me deu. Eu com o cheque do Ziraldo. O que eu faço com o cheque? Eu desconto ele? Eu Será boto que a eu guardo? moldura? Aí, depois de O muito... Ziraldo comprou meu quadro, né, cara? Ele comprou meu quadro, eu tô aqui com a prova. Que Aí depois de bacana. muito raciocinar, eu e as vozes da minha cabeça, né? Acabei tirando um xerox do cheque, guardei e descontei o cheque. Ai, que legal. Muito bacana. E aí, né, depois de tantas histórias que foram acontecendo aí, veio a ideia de fazer o Arteiros, né? O Arteiros, na verdade, quando você criou, assim, né, como coordenador geral e pensou no Arteiros, não seria especificamente uma homenagem ao Ziraldo, era uma movimentação de arte em Caratinga, né? Juntar quem faz arte em Caratinga e fazer o Arteiros. Mas o primeiro, você quis homenagear ele com a ideia de homenagear outros, né? Em outras edições. Assim, na verdade, como a gente ia fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, que era reunir o universo da arte de Caratinga e trazer intercâmbio de outros lugares e fazer tipo um festival de inverno. Isso. Sabe? Resgatar isso na cidade, né? Eu achei que uma grande influência, uma coisa que todo artista de Caratinga carrega, é uma inspiração do Ziraldo. Isso. Então, assim, eu não ia fazer homenagem ao Ziraldo, mas eu queria que a influência dele pairasse. Então, eu já fiz o logotipo com o tipo de letra que ele desenhava, com o jogo de cor que ele gostava, né? E ele usava muito, na hora dele autografar, em vez de escrever abraço, ele desenhava um A com braço, que é esse aí. Não esse aí, né? Esse aí é o que eu fiz inspirado no dele. E botei a panelinha e os cabelinhos do manequim ali. Então, assim, ficou a inspiração dele, mas sem momento nenhum fazer aquele negócio que eles fazem, festival fulano de tal, sabe? Isso. Aquela formalidade, porque ele nunca gostou disso. E aí, contei pra ele achou legal. Foi um movimento fantástico, né? Foi um movimento fantástico na cidade, realmente, assim, tomou proporções muito além do que você imaginava, eu acho, né? Porque você juntou a galera que gosta de fazer arte, né? Pois é. Aí todo mundo, quando viu o espaço, né? Você deu a brechinha, não. Ainda tinha uma mixaria pra gastar, né? Quero fazer, quero trazer. E a gente foi conseguindo trazer aquele tanto de gente. E aquele movimento. A multiplicação dos pães ali, fazer aquele tanto de coisa. Nossa, foi assim, sensacional mesmo. Foi algo que marcou, né? Depois a gente tem que juntar e fazer um podcast só do Arteiros, né? Contando os casos e que foi muito bacana. Era uma coisa que devia ter todo ano, né? Todo ano. Inclusive, o Mestres e Gafanhotos era para ter sido dentro do Arteiros. Que aí depois também ficou tão grande o Mestres e Gafanhotos. Não deu pra gente fazer. Quer dizer, ficou tão grande o Arteiros que você não conseguiu colocar o Mestres e Gafanhotos dentro dele. E aí você fez, né? Depois, em outro ano, voltou fazendo. Eu ia fazer no ano seguinte, veio pandemia. Só em 2022. O Arteiros foi em 2019 e o Mestres foi só em 2022. E o Mestres foi sensacional também, porque foram 4 artistas homenageados, que são os mestres, né? O Ziraldo, o Zélio, o professor Giancarlo Lag, que a família dele ficou até emocionada porque ele nunca tinha recebido uma homenagem em Caratinga. O cara que ensinou Caratinga inteira a pintar. Uhum. E o
o Sou Onair Freitas, porque era exposição de artes visuais. Então foi fotografia, pintura e o Onair também estava vivo, né? Estava vivo, ele chorou, tadinho. Foi a coisa mais linda. Esse foi lindo mesmo. Porque foi surpresa para ele. Ele chegou lá, viu ele para todo lado, o painel dele, as fotos dele lá, né, uma sala só de coisa dele, né? E 30 artistas que estão em atividade na cidade hoje. Foi o que eu consegui reunir, porque faltou ainda gente aí. Teve gente que eu não sabia e fiquei sabendo a tempo de incluir. Teve gente que eu não sabia e fiquei sabendo depois que já estava rolando, ficou para a próxima. E teve gente que não foi porque eu não quis chamar mesmo. Muito legal, porque o Camilinho pegou esses mestres, né, e o Ziraldo sendo um deles, igual ele falou, e como que eles influenciam os artistas hoje da cidade, né? E aí fez essa revista maravilhosa que foi distribuída. O catálogo foi distribuído de graça lá gratuitamente lá na exposição. Olha que maravilhoso esse livro, fica lá, esse catálogo fica lá em cima da mesa lá de casa, porque é igual esses... É livro de mesa. Livro de mesa, para a pessoa chegar e ver. Olha aqui, ó, meus bailarinos. Isso aí para você ver a qualidade muito das legal. Artes visuais de Caratinga, né? Tem muita gente bacana, né? Muito artista bacana. Que legal. Então, até o senhor, meu marido, expôs lá também. E esse foi um que eu fiquei sabendo em cima da hora e falou, vem cá, você vai entrar também. Muito legal. Ficou incrível esse... Foi sensacional. Esse livro foi inclusive, muito bom. A participação da Aplauso na abertura. Nós muito bacana. A Aplauso está sempre grudadinho fazendo. O pessoal não estava esperando, né? Na hora da abertura, que a gente convocou que a gente ia fazer uma abertura, né? Aquele discursinho de abertura, aquele negócio todo. Todo mundo olhando para o palco. Aí o Natan Vieira Trio começa a tocar. Qual música que era? Era do Tim Maia? Foi uma. Eu Só Quero Amar. Eu não quero dinheiro, eu só quero amar. E aí, quando o pessoal viu, tava entrando na Aplauso inteira, dançando no meio dos becos. Como se a gente tivesse saído das obras de arte, né? Cada um com uma... Todo mundo olhando, o que é isso? Aí uns começaram a dançar também. Cada um vestido de uma coisa, assim. A ideia que a gente quis fazer isso, era como se fossem as obras vivas começassem a dançar, né? Tivesse saído das telas, das fotos, dos livros e começasse a dançar. Ficou lindo. É muito bom poder fazer arte, né? Aqui na nossa cidade, é bacana demais. E aí, depois disso, a gente fez também lá no Casarão das Artes, uma homenagem aos 90 anos dele, né? No dia do aniversário dele, 90 anos. No dia do aniversário, o professor Américo, mas o professor Cláudio Leitão me chamaram lá. Eu reuni com eles e com a Belkis, que na época era uma das coordenadoras lá do Casarão das Artes, né? O que a gente podia fazer no aniversário dele? E eu falei, a gente podia fazer uma festa de aniversário dele. Festa de aniversário, com bolo. Isso, e teve bolo, doce e brigadeiro, igual a Legião Urbana, né? E cantar parabéns para ele ver a gente cantando. Então, combinamos com a Márcia, até através da nossa embaixadora, Ana Alzira, combinamos com a Márcia, esposa do Ziraldo, para a gente fazer isso. Na hora de cantar... Aí fizemos... Dançamos também, aplausos de Fizemos novo, um evento, né, de homenagem, né, aquilo tudo. E na hora de cantar parabéns, telefonamos para o Ziraldo, com vídeo, né? E pusemos a hora, o que está acontecendo aqui? Aí todo mundo cantando parabéns e o bolo. E aí teve uma hora que saiu uma lágrima dele, assim, foi a coisa mais linda. Foi a última vez que eu vi ele. Isso mesmo, e aí ele participou da festa lá com a gente. Participou com a gente. Que coisa bacana, né? E aquilo que eu falei, assim, poder ter essas homenagens em vida, né? Não só para ele, como para os outros mestres que puderam ser feitos. É tão legal a gente poder demonstrar esse carinho e essa gratidão pelo caminho que as pessoas percorreram, né, Camilinho? Porque a gente vai seguindo a gente vai pegando, como é que chama quando pega no caminhão ali? Pega a rabeira. Pega a rabeira. Ô Ju, olha, eu fico muito triste vendo uma coisa que faz parte da cultura atual, que é de um certo desprezo aos mais velhos, sabe? Como se o mundo tivesse começado quando inventaram o iPhone. Porque eu sou menino criado por vó, né? Eu sou menino de vó. Eu tive
4 vó e 2 avô. Não, um avô, porque o meu outro avô já tinha morrido quando eu nasci. Mas eu tive 4 vó. A minha avó, mãe do meu pai, a minha avó, mãe da minha mãe, a minha bisavó, mãe da minha avó, e a minha bisavó, mãe do meu avô. Olha só. E eu fui o primeiro neto. Então, assim, pensa. Mimado. Por isso que eu sou assim, estragado. Então, eu sempre tive muito carinho pelos mais velhos, porque eu sempre tive esse carinho, assim, comigo. Então, assim, por exemplo, o próprio Ziraldo, o Sonair, Max Portes, Maris Quitino, João Pena, o Flávio Anselmo, esses caras, quando eles vinham em Caratinga, eu comecei a ter relação com eles, assim, né, pela arte deles, né? E você sempre, meu pai, eu posso falar, você sempre foi muito carinhoso com meu pai, muito. E ele sempre gostou muito de mim. Muito, sempre gostou muito de você, né? E aí mas aí acabou, assim, pelo rumo que a nossa, né, relação de amizade tomou, e virei meio assim, sobrinho, sabe? Então, quando eles vinham, eles queriam saber onde que eu estava, era para eu encontrar com eles lá no Quinzinho, e ficava lá horas bebendo e batendo papo e contando caso. Nossa, é muito bom. E então, com eles todos, esses catinguenses e luz todos, eu era assim, sabe? E eles sempre me apoiaram também, sempre me protegeram, sabe? Eu tive isso com eles. E eu aprendi muito com eles. Ótimo. Aprendi a escrever, aprendi a redigir meus textos, sabe? Hoje mesmo eu repostei também um post que falava disso. Bailarino, aprende uma coisa. Nunca saia da sala de aula sem agradecer ao professor pela aula. Independente se você achou talvez que aquela não foi pelo amor, mas agradeça. Porque isso é muito importante. A mensagem que é passada pelos mais velhos, pelos professores, o legado que fica, isso sempre te transforma, sempre, né, tá te moldando. Então é muito importante a gente saber reconhecer isso. E eu acho muito legal agora a pegada do podcast. Eu até falei que o meu pai deveria ter feito um podcast, porque é tanta história que eles têm para contar. E essas histórias que estão guardadas, igual que você tem que deixar isso registrado, né, Camilinha? Isso tem que ser. E aqui é sua casa. O Camilinho, gente, cartunista, né? Ele, tudo que eu preciso lá para aplauso, de logo, de bolar, de fazer, ele que faz. E assim, eu sou encantada com o trabalho do Camilinho. Obrigado. E a logo do nosso podcast também quem fez foi o Camilinho, do Caratinga Podcast. Né? Então é um espaço aberto. É um espaço aberto para você vir aqui e contar, porque você tem muita história para contar, né? Não só essas do Ziraldo, como... Se deixar... história demais. E agora a gente está organizando aí uma homenagem também para ele, né? Depois do que a gente... De tantas que já foram feitas em vida... vamos fazer também agora, né? Então, agora nós vamos fazer, assim... Deixa o convite aí para a turma. O abraço, Ziraldo. É uma forma da gente mandar um último abraço para ele, né? Aí está sendo coordenado por mim e pelo Cazuza, junto ao Dedéu, ao Departamento de Cultura da Vila de Caratinga. Vão reunir os arteiros, né? Juliana Anselmo e Aplauso, a Bia Mussi e a Meraqui, Natan Vieira, professor Eugênio na literatura, o Natan na música. Então vai ser aquela coordenação de música, literatura, cinema, dança, artes visuais e teatro. Né? Vai ter a Ana Paula Faustino também coordenando a parte a turma do Caratinga Afro, o Cazuza com cinema na comunidade, vai, né, colocar telão e tudo. E vão vir convidados também, assim, os meninos de Inhapim, de Boporanga, que tem grupo de teatro lá, de dança, a turma do rap, vários músicos que a gente ainda está recrutando, eles não sabem quem vai participar, mas já estão convidando, quem topa. Vamos fazer movimentar, né? Um sarauzão, assim, na praça. Na praça, lá no Coreto, mas ele vai começar com um abraço no Menino Maluquim, lá na praça do Menino Maluquim. Então vamos fazer um abraço, Menino Maluquim. Todo mundo que vai participar, e o público que quiser participar também com a gente,
Vamos descer a concentração vai ser lá no Menino Luquinho, vamos fazer o abraço. E vamos descer o cortejo das artes até o Coreto, e chegando no Coreto começa as apresentações. A maioria, né, ligada à obra do Ziraldo, outras não, né? Mas todas bem assim, significativas, curtas, para todo mundo poder apresentar um pouquinho também, né? Sim. E aí, essa concentração vai ser às 2h, o abraço vai ser às 3h, a partir daí desce pro Coreto, chegando no Coreto começa e vai até acabar, não sei que hora. Sem hora. Tem hora por causa da lei do silêncio, né? Que tá cada vez mais maleável. Bacana. Que legal, Camilinha. E tem mais alguma história que você queria deixar registrado? Tem 2 momentos também com ele que eu achei muito significativos. Um foi uma exposição que eu montei lá em Itabira, né, na terra de Drummond. Eu estava fazendo um trabalho com o pessoal de lá sobre juntar cartoon com poesia. Aí alguém lembrou que o Ziraldo já tinha feito um livro com o Drummond, na verdade foram 3. Mas teve um que foi o Pipoqueiro da Esquina, que foram cartoons que o Ziraldo fez em cima de frases que o Drummond publicava na coluna dele do Jornal do Brasil. Ele tinha uma coluna de crônica, e sempre no fim da crônica ele colocava as pipocas. Era 5, 6 frasezinhas curtas que ele tirava da orelha lá, aquele jeito drummondiano dele. Aí o que o Ziraldo resolveu fazer uma vez? Ele viu aquilo, foi vendo, e teve a ideia de pegar as pipocas e cada uma delas, que ele selecionou, fazer um cartoon com ela. Aí foi lançado o livro Ziraldo e Drummond, O Pipoqueiro da Esquina. Que legal. Eles perguntaram se eu conseguia permissão do Ziraldo para exibir esses desenhos lá. E eu estava desenvolvendo uma oficina de cartunismo para crianças lá, que era cartoon e poesia, que a gente estava desenvolvendo, pegando poesia do Drummond e fazendo cartoon com ela, quadrinho. Então eu fiz uma que foi Eu Etiqueta, que é uma poesia do Drummond que fala sobre consumismo. Eu Etiqueta. Eu peguei ela e desmembrei ela em 10 painéis. Então, o Ziraldo deu essa permissão e a gente montou uma exposição, Ziraldo, Drummond e Camilo. Que é isso, hein? Tô falando. Cartoon e poesia. Que chique. Eu falei, peraí, Ziraldo, Drummond Não, peraí. Quem? Camilo? Quem? Tô falando que você é o famoso Camilinho. Tá tendo meu nome lá no meio do Olimpo. E aí montamos a exposição junto com a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, e ela aconteceu dentro da casa de Drummond, que era a residência da família dele lá em Itabira, que foi transformada em museu. E tem registro? Você tem registro? Tem, saiu uma jararaca depois com isso, e tem foto, tem tudo, tem. Aí fizemos essa exposição lá, e aí depois eu trouxe ela para casa Ziraldo. Que legal. Ela aconteceu na casa do Drummond e na casa do Ziraldo. E eu que fiz a ponte, né? Só falta na casa do Camilo. Na casa do Camilo. Ela poderia estar na minha casa, mas ela voltou para Itabira, porque eles aqui bancaram os painéis, tudo, né? Tá na Fundação Carlos Drummond de Andrade, guardada lá. De vez em quando eles... Mas eu posso reproduzir também, né? Fazer uma por mim, mas é isso, sabe? Essa foi uma que boa foi história. Muito... E uma outra foi uma homenagem que foi feita para ele aqui, quando o Aloysio Mendes Andrade era presidente do Clube Caratinga, nos anos 80, ele era muito dinâmico. Ele que levantou o Carnaval de Caratinga de novo, os carnavais do clube. Fabinho fazendo na rua, ele falou, vamos reviver os do clube também. Então todo mundo curtia na rua, depois subia pro clube. E o clube bombava, né? Era o Aloysio que fazia. Aí, em 85, era os 25 anos da turma do Pererê. Até essa edição aqui é a número 1 da turma do Pererê. Edição número 1. Foi lançada em 1960. Bacana. Estava sendo comemorado o jubileu de prata da turma do Pererê. Aí o Aloysio resolveu pegar o aniversário do clube e dentro da festividade fazer uma homenagem à turma do Pererê dos 25 anos. E o Ziraldo topou vir e os amigos dele da turma do Pererê também. Então ia ter um baile lá no clube
e ele pediu para mim pintar um painel lá com a turma do Pererê, cantando parabéns pro clube. Ah, que legal. E esse painel tá lá até hoje. Uhum. Aí... aquele painel, então, é... Só que aí... Na reforma eles mantiveram? Teve a reforma, eu vi que a parede estava com as rachaduras, aí eu fui lá oferecer pro Edgar, presidente do clube, se ele quisesse, eu ia lá restaurar. Fiquei com medo desse passar massa. Nossa, pagar história. Mas ele topou, então ele restaurou, deu massa onde estava com a rachadura, e eu pintei tudo por cima de novo. Então tá tudo novinho lá agora. Eu não fui lá depois da reforma. Mas quando... da inauguração dele, ia ter um baile lá no clube, para os convidados dele, para a turma do Pererê, para todo mundo da cidade que quisesse ir. Ia ser inaugurado lá. O Ziraldo chegou aqui na véspera, foi para a academia, como sempre, né? Todo mundo lá, que negócio. Mas no outro dia ele passou mal, teve que ser internado na casa de saúde. Sério? No dia da festa? No dia do baile. Aí teve o baile com ele na casa de saúde. A turma do Pererê foi pro baile, todo mundo lá. E aí, no outro dia, quando ele teve alta, nós fomos com ele no clube. Eu, Aloysio, o Salatiel, Ferreira Lúcio, a Ana Alzira. Fomos com ele no clube para ele ver, né? Pelo menos, né? Já que não tinha ido no baile, né? Aí ele ficou olhando o painel, assim, olhando, e eu aqui, né? Morrendo de medo. Tipo assim, apaga tudo, né? Olhando, né? Ele falou comigo assim, ó, a boca do Tinininho, a tanga do Tinininho é preto, não é vermelho, não. Eu, beleza. Eu tô esperando se tem mais alguma coisa. Não, aí virou, beleza, então, arruma uma caneta pra mim aí. Aí apareceu umas 5 biques assim, né? Ele pegou uma bique, tinha um freezer encostado na parede, o painel era mais alto, né? No bar do clube, né? Ele subiu em cima do freezer, assinou embaixo da minha assinatura e falou, passa a tinta aqui depois. Na hora que a gente foi embora, todo mundo, eu voltei lá correndo com a tinta. E passei a tinta, aí tem a assinatura dele debaixo da minha assinatura lá no clube. Que bacana! Um artista fã dele ter a assinatura dele debaixo da, né? Nossa, que legal! Tá lá. Essas 2 histórias aí tem que ficar pra eternidade mesmo. Que bacana. E aí, fora isso, muitos momentos também. Teve um outro também. Em 86, eu estava começando a fazer produção de show. Já tinha trazido o Biquíni Cavadão aqui. E eu queria fazer um festival de rock. E o Ziraldo chegou aqui, ia ter eleição naquele ano, e ele tinha sido contratado por um candidato a deputado que nunca tinha sido candidato, era o Mauro Campos. Nunca tinha sido eleito? Não, nunca tinha sido candidato. Nunca tinha sido candidato. Ele era um armador lá do Rio de Janeiro. Armador é cara que fabrica navio, né? Pra quem não sabe. O cara fabrica navio. Ele é pobre, né? Ele contratou o Ziraldo para fazer o marketing dele. E assim, ser garoto propaganda mesmo. E o Ziraldo topou, porque conhecia ele, gostava dele, topou. E ele era mineiro, né? A empresa dele era no Rio, mas ele era mineiro. Ele quis candidatar por Minas Gerais. Aí o Ziraldo veio aqui apresentar ele para as autoridades de Caratinga, para os políticos, para os amigos, pedir voto. E aí eu fui pedir pelo Ziraldo, consegue com ele um patrocínio para ele fazer o nosso festival de rock? Nessa época eu podia botar apoio de política nessas coisas, hoje não pode mais. Ele falou, Camininho, eu vou ver. Aí ele viu mesmo. Eu liguei para ele falou, Camilo, ó, eu acho que vai sair, hein? Eu falei, é mesmo? Como é que eu faço? Ele falou, me liga sexta-feira. Eu, beleza. E aí quem que estava comigo nesse festival? Era o Antenor, o Juninho Bill, irmão do Tião de Lima. Ele estava me ajudando nos meus eventos, então ele já estava comigo automaticamente. E o Marquinho, o Marcos Vinícius Ribeiro, que era da Arte Venda lá de BH, ele era namorado da minha prima, e ele era meio que o empresário do Biquíni Cavadão para Minas Gerais, e também tinha contato dos artistas tudo, né? Então, assim, eu já tinha trazido o Biquíni através dele, né? E ele ia entrar comigo nesse festival para conseguir os artistas também por um preço melhor e tal. Aí eu falei, o Marquinhos, Geraldo falou que sexta-feira tem uma resposta, hein? Ele, então vem pra cá. Eu rachei na BH, eu uso o Juninho Bill, rachando pra BH.
Resultado, sexta-feira a gente liga pro Ziraldo. E aí, Ziraldo, saiu mesmo patrocínio? Ele, saiu, Camilinho, pode vir. Tá bom. 2 horas depois a gente tava dentro da sala do Ziraldo. No Rio. Aí o Ziraldo, vai. Vocês viajaram demais. De onde é que vocês me ligaram? O Ziraldo, ligamos pra você do aeroporto. Já tinha comprado passagem de avião. Você já tinha colocado Contando fé, com o postou todas as Contando fichas. com o ovo na cloaca da galinha. Aí ele virou assim e falou, vocês já estão gastando por conta. Resultado, 100 mil cruzados que ele arrumou pra gente. Tião de Lima ficou bobo. Eu irmão já do Juninho, gostava, né? Era irmão do Juninho, Tião sempre poder falar, meu Camilo, dava pra comprar 7 motos CG 125. Assim, pra gente ter uma base de quanto que isso valia. Aí, E quem que vocês trouxeram? como a gente já estava gastando por conta, nós fomos pra praia. Depositamos o cheque. Aproveitaram. E aí, a gente trouxemos o João Penca e os Miquinhos Amestrados. Que bacana. Trouxemos o Plebe Rude, que estava, você lembra aquela música, Até Quando Esperar, tal, aquelas bandas de Brasília, né? Porque esses 100 mil era um dinheirinho bom, mas não dava para trazer uma Legião Urbana, mas Titãs. essa turma fazia sucesso, E aí trouxemos a banda Tal e Qual, que é do filho do Ziraldo, Antônio. O Ziraldo falou, ué, já que vocês vão levar esse tanto de banda, leva a banda do meu filho também. Que falei, legal. levando. Nunca tinha ouvido, não sabia nem o que eu tocava. Trouxemos 2 bandas de BH, Circuito Fechado Semente do Arteiros aí. Trouxemos Circuito Fechado e a Pouso Alto, sendo que a Circuito Fechado, assim, todos eles eram amigos nossos, já tinha vindo em Caratinga antes, tocaram na América. A Circuito Fechado, o baterista dela era o Haroldo Ferretti, Olha. que veio a ser baterista do Skank, e a Pouso Alto, o vocalista era o Samuel do Skank. Samuel Rosa. Olha só. E o tecladista era o Henrique Portugal, do Skank. Então o Skank, essas duas bandas originaram o Skank. Originaram o Skank, elas acabaram e eles fizeram o Skank. Depois bacana. Eu até trouxe o Skank depois, eu e o Saulo Pereira. Tocaram aqui em Caratinga, então. Tocaram no campo. Mas aí, essas 2 bandas, protótipo do Skank, né? Tocaram no nosso festival. No festival. E teve 3 bandas aqui de Caratinga, que era a Idade da Luz, que era do Cabeto. A Banda Mil nunca é sertanejo, né? Era festival de rock. Mas a Idade da Luz, que era Cabeto, Luiz Cláudio, Jaqueline, Marcão. Bacana. Teve a Passaporte, que era do Erci, do Som. O Erci, que era a banda Celso Lee. O Celso Lee também era dessa banda. E teve a Câmbio Negro, que era uma banda punk aqui de Caratinga. Então foram 8 bandas. Que bacana! E nós convidamos o Ziraldo para apresentar. 86. Convidamos o Ziraldo para apresentar, né? Ele veio apresentar. E sim, puxar a sardinha para o nosso patrocinador, né? O Mauro Campos, né? O filho dele também, né? Resultado, fiz o Ziraldo tomar uma vaia. Mentira. Na hora que ele falou o nome de candidato lá no palco, só tinha roqueiro. Nossa, o pessoal não... Roqueiro é ingrato, né? Porque se não fosse o cara, não tinha Se não fosse o aquilo. cara, não tava rolando. Deram uma vaia do Ziraldo, vocês não têm jeito. Quer saber? Ainda bem que não estragou a amizade. Estragou, não. A política desde então já estava... Desde sempre, né? Política é uma classe muito antipatizada, não entendo por quê. Mas, Camilinho, que legal, quantas histórias, que bacana. Muita história, graças a Deus. Muito bom. E aí, assim, eu acho que... Era um amigão meu, principalmente, acima de tudo, sabe? Né? Me recebi muito bem na casa dele, até nos últimos tempos, já que, né, depois do AVC, que ele ficou debilitado, eles não gostavam muito que fosse lá, só mesmo um círculo mais íntimo. E eu sempre, que eu fui no Rio... Teve porta aberta, né? Tive 3 vezes lá depois dessa situação, né? Então, assim, sempre... Um paizão, né? Paizão das artes. Paizão das artes. Na arte é meu pai. Legal. Que bom, Camilinho.
E aí, você quer deixar algum recado para a turma aí, para que possam, né, além de estar lá com a gente no dia, quem estiver aqui em Caratinga puder participar, mas do legado dele, do que ele ensinou também, que a gente até falou aqui sobre leitura, sobre o legado dele, eu acho arte. que assim, Caratinga devia continuar fazendo homenagem para ele, mas também devia promover mais o conhecimento da obra dele junto aos moradores, aos estudantes, porque o pessoal só conhece o Menino Maluquinho. E eu, quando eu faço homenagem para ele, sempre é mostrando a obra dele. Mas muitas vezes a homenagem é só discurso. Os próprios que estão homenageando nem sabem, é só porque é famoso. Então, acho que devia, igual eu estava falando sobre Itabira, né, que é a cidade do Carlos Drummond de Andrade, eles são tão doidos com o Drummond lá, que eu fiquei vendo aqui, falei, gente, Caratinga, tinha que ser assim com o Ziraldo. Lá em Itabira... tem esse almanaque aqui, né, que mostra... Conta a história dele todinho. Tantas coisas, né, tantas... É muito além de Menino Maluquinho é uma referência muito forte, mas é muito além, com mérito, né? Mas, por exemplo, você chega em Itabira, você nunca foi em Itabira, né? Você quer achar um lugar lá. Você fala, onde é que fica o lugar tal, assim? Você pode me falar? Você, né? Claro, ó. Você pega a Avenida Carlos Drummond de Andrade, quando chegar lá no açougue Carlos Drummond de Andrade, você vira à esquerda. Aí tem a papelaria Carlos Drummond de Andrade e a boutique Carlos Drummond de Andrade. Você pega a esquina da boutique Carlos Drummond de Andrade, passa pelo Centro Cultural Carlos Drummond de Andrade e fala outro comércio que existe, e a loja de sapato Carlos Drummond de Andrade. É ali. Assim, tudo lá é Carlos Drummond de Andrade. Eu acho até exagerado, entendeu? Mas aqui em Caratinga... Uma referência muito forte. Então eu acho que devia... Acho que a grande homenagem ao Ziraldo, que seria homenagem mais à cultura de Caratinga, é promover o conhecimento da obra dele. E outra homenagem que nós vamos fazer, eu queria convidar, né? Quem estiver nos assistindo. Isso aí. Dia 27 vai ser isso que a gente falou, né? O abraço maluquinho, depois a caminhada até o Coreto, com todo mundo, né, que vai participar. Mas já no dia 25 está sendo organizado uma roda de conversa lá no Casarão das Artes. Ótimo. Na quinta-feira, né, dia 25. No dia 26 nós vamos promover a exibição de filmes né, com os personagens do Ziraldo lá na praça do Coreto. E dia 27 é esse evento todo. Então vai ser 3 dias. Bacana. Que bom, meu querido. Tá feito o convite. Isso aí. Então, vamos lá, né, prestar nossa homenagem. Não última homenagem, Não última, porque é isso aí, a gente tem que fazer isso, promover o conhecimento da obra dele, igual a Ingrid saiu daqui com os livros, porque tá treinando. Para apresentar para os alunos dela. Né, com os alunos, mostrar, né, explicar, falar. E que a gente possa, através da nossa arte, fazer isso muitas vezes, né? Que a gente possa falar da obra dele, dos artistas de Caratinga. E levar conhecimento aí, ler muito, né? Ler e desenhar. Né? Obrigada, meu amigo. Obrigado, Ju. Muito obrigada. Foi ótimo, viu? Parabéns por esse espaço e pelo podcast. E tamo junto. Agora estreiei, agora eu vou chamar um monte de gente. Chamar mesmo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Falou, gente. Valeu.